Capítulo 61 Planícies Ionian 4. Andrew confessou seus pecados, mas não sabia de muitas informações confidenciais, então uma investigação mais profunda foi iniciada. Dentro das terras do Conde, aqueles que se juntaram à rebelião foram rapidamente presos, incluindo alguns jogadores também. Até o momento, 3 clãs foram identificados. Havia os clãs HW Arang, Exodus e Akatsuki. Todos eles operavam em diferentes províncias e eram apoiados por nobres com a intenção de se rebelar. Por outro lado, os clãs que se aliaram à família real eram apenas pequenos e médios, então não podiam competir contra os rebeldes. A chave está em eliminar os clãs. O Wilk discutiu algumas contramedidas com o Conde Huntington enquanto olhavam um mapa do Reino do Reno. Ele finalmente entendeu bem a quem pertencia a lealdade de todos. Arpen, que fica ao norte, e Ashton, a nordeste, são aliados próximos. Nobres dessas áreas desfrutam de laços próximos com a família real. Sempre que a horda de monstros descia das montanhas Corcas, era o exército do reino que vinha resgatar os nobres locais em inúmeras ocasiões, o que lhes rende a sua boa vontade. Claro que ainda seria a melhor solução derrotar a horda na fronteira, no território do Marquês Nelson, se possível. A cada ano o exército era enviado para dar apoio. Então os outros são todos inimigos? Talvez ele tenha mencionado que a facção leal havia sido praticamente eliminada. Qualquer nobre que se recusasse a se rebelar atraiu a ira desses clãs que estavam do lado da rebelião. Foi a razão por trás do aumento de saques e incêndios dessas vilas. O Wilk pensou em algo enquanto apontava para Serendia no território dos Royals. Quantas tropas estão estacionadas aqui? Só a primeira legião. As outras 4 já foram enviadas. Para pôr fim ao último banditismo no reino, o exército estava ocupado procurando por eles por todo o país. No entanto, não se sabia se alguns dos principais oficiais da legião já tinham trocado de lado. Este seria o melhor momento para agir contra a capital. Tudo está um caos, até monstros estão aparecendo. Apesar do sucesso na última expedição punitiva, monstros ainda estavam aparecendo por todo o reino, e sua população aumentou repentinamente. Por essa razão, a 5ª Legião teve que ficar para trás no acampamento da Guarda Nordeste. O mesmo aconteceu com a 2ª, 3ª e 4ª Legiões, pois todas estavam ocupadas. Sem uma ordem explícita do rei, eles não podiam abandonar seu posto atual. Ainda assim, se eu estivesse lá, eu tomaria as planícies jônicas primeiro. Ah, é por causa do suprimento de comida. Certo, as guerras tendem a se arrastar. A província da Jônia era estrategicamente importante porque era a maior produtora de grãos do reino. Se fosse tomada pelo inimigo, o fluxo de alimentos para a capital de Heidelberg seria cortado. As outras províncias não produziam nem de longe tantos grãos para exportar e satisfazer as necessidades alimentares da capital. Terei que mandar uma mensagem ao comandante da 3ª Legião que está estacionado em Erutônia. Você tem certeza de que ele é confiável? Embora suas ideologias políticas não sejam exatamente claras, ele provavelmente se inclina para a facção leal. Ele foi um dos pilares em que o rei Frey, o Honorável, se apoiou fortemente. Maximus, o Wilk também tinha ouvido falar de seu nome no passado. Dizia-se que ele tinha sido o mais bem-sucedido entre os comandantes da legião, mas no final das contas não havia relatos de seus feitos. Isso porque o Conde Ludwig, que assumiu o trono, havia reescrito a história para se adequar ao seu propósito. Estou um pouco preocupado, pois Maximus está na província de Ludwig. Pouco se sabia sobre o Conde Ludwig. Tudo o que ele sabia ele tinha aprendido com as histórias de Isaac, mas isso estava longe de ser uma fonte confiável. Afinal, foi Isaac quem mais tarde expulsou o conde, tomando o trono para si mesmo depois de obter o anel do arco-íris de 7 cores. O que o Conde Ludwig está fazendo atualmente? Dizem que ele realiza exercícios militares todos os dias. Tudo isso para incutir a disciplina adequada e aumentar sua força para a iminente invasão militar. Como todo o reino estava mergulhado no caos, sua ação ainda não havia despertado nenhuma suspeita. Enquanto Wilk tentava descobrir o próximo passo do Conde Ludwig, Gilbert entrou na sala. Conde Huntington, temos relatos de que monstros invadiram suas terras. Quantos? Eles parecem ser cerca de 5.000. Além das montanhas Corcas, havia vários outros locais que abrigavam ninhos de monstros em todo o reino do Reno. Ainda assim, mesmo levando isso em conta, o tamanho da invasão dessa vez foi extraordinariamente grande. O Conde Huntington reagiu rapidamente. É uma emergência, reúna todos os vassalos de uma vez. Sim, senhor. Dando uma pequena reverência ao conde, Gilbert olhou para o Wilk com curiosidade. Entre os homens do Conde Huntington, mais e mais pessoas estavam ficando curiosas sobre o Wilk.
Ele conseguiu derrotar Andrew em um mano a mano. Como ele estava ocupado caçando traidores nos últimos dias, essa era a primeira vez que o via pessoalmente. Embora quisesse desafiá-lo pelo menos uma vez, o momento não era o certo. Gilbert estalou a língua e se virou para sair. Parece que vou contar com você mais uma vez. O Conde Huntington liderou todos os soldados sob seu comando e partiu para caçar os monstros. Ajuda! Monstros estão chegando! Ao chegarem à cena, eles se depararam com alguns camponeses em fuga que imploravam por ajuda. Todos foram pegos de surpresa pela invasão inesperada. Não deixem que nenhum desses vermes escape com vida. Ao ouvir as ordens do conde, seus cavaleiros portando lanças galoparam para enfrentar os numerosos monstros. Du. Orques que estavam saqueando a fazenda próxima foram pisoteados pelo ataque do cavaleiro. Havia também os maiores trolls e ogros, que eram difíceis de lidar em combate corpo a corpo, então os arqueiros foram enviados para acabar com eles. Embora tenham se saído admiravelmente, não foi o suficiente para derrotar todos os monstros. Eles só conseguiram reunir os soldados que estavam estacionados em Rysvik, então ainda estavam em grande desvantagem numérica. Enquanto o exército lutava para resistir, Gilbert apareceu liderando outro grupo de cavaleiros. Para o conde. Esses vassalos do conde aumentaram seus números, elevando seu total para 4.000 soldados. Mesmo que ainda fossem menos que os monstros, a diferença não era tão perceptível, já que eram elites. Eles massacraram qualquer monstro que estivesse em seu caminho. Suguki. A cintura grossa de um ogro foi cortada em dois por um único golpe de Grandia. Os soldados próximos que conseguiram ver tal espetáculo ficaram com os olhos arregalados em choque. Ele é incrível, assim como os rumores. Um homem que era capaz de esmagar monstros 3 vezes maiores que ele. No Reino do Reno, era raro encontrar alguém com tais habilidades. Tendo acabado de cortar a cabeça de um troll, Gilbert estalou a língua. Eu não sabia que era tão grave. Ele se movia como um veterano que passou a vida inteira no campo de batalha. Deixando uma montanha de cadáveres em seu rastro, esse tipo de matança só poderia ser resultado de inúmeras experiências, resultando em se tornar uma espécie de instinto. Sua performance até causou arrepios em Gilbert, apesar dele estar confiante em suas próprias habilidades com a espada. Ele não é alguém que permanecerá como um mero líder de mercenários. Ele não tinha certeza do que o Wilk tinha feito no passado, mas uma coisa era certa. O Wilk tinha vindo sentindo o derramamento de sangue da guerra que se aproximava. Gilbert balançou sua espada longa ao perceber o quão incrível aquele jovem era. A batalha contra os monstros só terminou pouco antes do pôr do sol. Depois de finalmente trazer ordem para suas próprias terras, o Conde Huntington finalmente aproveitou a chance para escrever para Maximus. Ele sabia que precisava reunir aliados antes que os danos ao reino piorassem. Se as coisas continuarem assim, todos nós morreremos. Huntington disse enquanto enviava um pombo-correio. Ele já estava se sentindo sobrecarregado antes mesmo da Guerra Real começar. Se o exército rebelde viesse, eles não teriam escolha a não ser se esconder em Rysvik, esperando a chegada de reforços. Eles vieram do sul. Esses monstros provavelmente foram expulsos de Erutônia, parece que a expedição punitiva de Maximus ainda está em andamento. A Terceira Legião tinha alguma presença na província de Jônia, mas seus números não eram altos porque a área normalmente era bastante pacífica. Eles estavam tentando distraí-lo? A província de Erutônia era governada pelo Conde Ludwig. De prisioneiros que eles capturaram e torturaram, eles descobriram que ele estava apoiando o clã HW Arang nos bastidores. Enquanto outros clãs continuavam a chegar, o exército era incapaz de detê-los. Era tudo uma armação para manter Maximus amarrado. O ataque pode acontecer hoje à noite. Não havia melhor momento para eles se quisessem assumir o controle das planícies jônicas. Vou fazer uma exploração. Deixando o conde para trás, o Wilk foi até os portões da frente de Rysvik. Enquanto ele caminhava pela propriedade deserta, Lohengrin apareceu ao seu lado. Encontrei algumas pessoas com aparência suspeita. Onde? Ao norte das terras do conde. Eles eram cerca de 3.000 fortes, muitos deles usando os icônicos relógios de aventureiro. O Wilk assentiu de volta e convocou sua águia de 3 garras. Então vamos lá. Você está planejando lidar com eles sozinho. Eles ainda não sabem sobre nós. O Conde Ludwig ainda não havia percebido que seu plano iria falhar, porque eles já haviam capturado todos os espiões dentro das terras de Huntington. O mesmo aconteceu com o clã HW Arang. Eles capturaram alguns de seus membros e os hipnotizaram para passar relatórios falsos.
Isso permitiu que enganassem seu líder Ren Zhangmi para que se movesse de acordo com seus planos. Sem dúvida eles planejaram que Andrew abrisse os portões por dentro, na calada da noite. Enquanto capturassem o castelo principal de Raisvik, as planícies jônicas ficariam sob seu controle. Quando Máximos decidisse mobilizar a Terceira Legião, o Conde Ludwig enviaria seu próprio exército para bloquear o caminho deles. Eles então fariam um ataque de pinça, atacando de ambos os lados para derrotar a Terceira Legião e então seguiriam para a capital, unidos pelos outros nobres. É claro que as coisas não sairão como planejado. Agora que o Ulk sabia do plano, ele não precisava mais hesitar. Conforme eles se moviam para o norte, o Ulk finalmente removeu sua máscara de bobo da corte. Ele não queria que nenhum orador o reconhecesse agora que sua persona havia se tornado bem conhecida. Você é muito bonito. Aspas. Eu não balanço dessa forma. Essa personalidade distante também é bastante atraente. Aspas. Leondrin, no entanto, estava falando a verdade. Ele realmente sentia que o Ulk parecia mais nobre e majestoso do que qualquer um que ele já conheceu. Uma misteriosa aura demoníaca que parece atrair outros demônios. Até mesmo Agares, que até recentemente serviu por muito tempo, parecia insignificante em comparação. Estamos quase lá. Lohengrin apontou um pouco para o oeste com o dedo indicador. Uma floresta que ficava bem na fronteira das terras do Conde Huntington. Era o melhor lugar para o clã HW Arang se esconder. O Ulk fez com que sua águia o colocasse em solo firme enquanto ele prosseguia para convocar seu exército de mortos-vivos. É melhor cuidar dele sem a ajuda do conde. Ele não conseguia lutar tranquilamente quando suas forças estavam por perto, porque não conseguia fazer uso total de suas habilidades. Até o fim da guerra, ele ainda precisava muito do apoio da facção legalista, incluindo o Conde Huntington. Mesmo que fosse um pouco irritante, a melhor coisa a fazer era manter-se discreto, pois isso aceleraria seu cronograma. O que? Os monstros estão aqui? Soldados que estavam escondidos nos arbustos gritaram de surpresa. Era a primeira vez que viam um monstro morto-vivo. Não hesite, elimine-os rapidamente. Ren Zhangmi gritou de trás de um carvalho. Isso fez com que o Ulk se concentrasse nela. Aquela mulher é a líder. O tipo de rosto que a fazia parecer ter uns 20 e poucos anos. A julgar pela armadura de couro e pelo arco pendurado em seu ombro, ela provavelmente tinha a classe Ranger. Se ele conseguisse capturá-la, todos os membros do clã HW Arang teriam que se render. Ela é mais valiosa viva. Matar o líder do clã não foi a melhor ideia, porque isso só forçaria todos os membros que agora não tinham mais clã a se juntarem a outro grupo. No entanto, se ele conseguisse manter o líder refém, ele poderia evitar tal cenário. Isso porque, diferentemente da Batalha do Canyon, não era tão fácil deixar seu clã por outro aqui no continente Eife. A única maneira de fazer isso era remover seu anel da unidade, o que causaria sua destruição. No entanto, um anel da unidade não poderia mais ser substituído, então tal opção seria usada apenas como último recurso. A maioria não vai querer viajar pelo continente Eife sozinha. O sistema de clãs foi de grande ajuda para os jogadores que tinham acabado de chegar e estavam se acostumando com essa nova terra. Na opinião deles, perder o anel da unidade era equivalente a cometer suicídio. Mesmo que Ren Zhangmi fosse capturada pelo inimigo, eles não a abandonariam facilmente. O Ulk silenciosamente foi até a localização de Ren Zhangmi. É você quem controla esses monstros? Gyoak Seong, que estava em pé no galho de uma árvore, perguntou e sacou sua adaga. Aspas. A julgar pela sua falta de resposta, parece que eu estava certo. Aqueles que emitiam energia demoníaca de seus corpos geralmente eram algum tipo de mago. Gyoak Seong mostrou a língua enquanto olhava para o Ulk. Ele então balançou sua adaga para baixo como um sinal. Swoosh! Inúmeras flechas foram em direção ao Ulk na escuridão da noite.